No nosso dia a dia, a gente vive descrevendo o mundo, né? Nossa, tá calor, isso aqui é pesado, o dia passou voando. Mas e se a gente quisesse ser realmente preciso? Pois é, na física, tudo começa com a medição, com essa transformação de sensações em dados concretos. Vamos entender direitinho como isso funciona? Essa é a pergunta de ouro, não é mesmo? Como é que a ciência pega uma sensação, algo que é tão pessoal, e transforma num número exato que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, consegue entender da mesma forma? É exatamente essa mágica que a gente vai desvendar agora. E a resposta para essa mágica está toda nessa ideia aqui, a grandeza física. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é super simples. Se algo pode ser medido, se a gente consegue dar um número e uma unidade para aquilo, então, pronto. Isso fala a língua da ciência. É assim que a gente sai do acho que está quente para ter certeza. Mas atenção, nem toda medida é criada igual. Vamos começar pelo tipo mais direto, o mais fundamental de todos, as grandezas escalares. Elas são a base de quase tudo que a gente mede por aí. E é simples desse jeito, não tem segredo. Para entender uma grandeza escalar, a gente só precisa de duas informações: quanto e do quê. O valor, que é o número, e a unidade que dá o contexto. A informação está ali, completa, sem deixar nenhuma ponta solta. E essa analogia do bolo nossa, é perfeita. O tempo é um escalar clássico. Quando a receita fala asse por 40 minutos, a informação está completa. Ninguém em sã consciência vai perguntar, mas são 40 minutos para a direita ou para a esquerda? Simplesmente não faz sentido, né? E a gente vê isso o tempo todo. Pensa na massa de um objeto, no tempo que a gente leva para fazer alguma coisa, na temperatura do ambiente, na energia que uma lâmpada consome. Todas essas são grandezas escalares. Elas respondem de forma direta e reta à pergunta quanto. Beleza, já dominamos a base. Agora vamos para o próximo nível. A gente entra no mundo das grandezas vetoriais. E aqui a história fica um pouco mais complexa, mas também muito mais interessante. Pois é, para certas coisas, só o valor e a unidade não bastam. A informação fica faltando um pedaço. Tentar descrever alguns fenômenos sem uma direção seria como tentar dar um endereço falando só o número da casa. Ok, mas e a rua? Cadê o nome da rua? Fica impossível. Então, anota aí. Um vetor precisa de 3 ingredientes para ser completo. Primeiro, o módulo, que é a intensidade, ou seja, o número e a unidade, que a gente já conhece. Segundo, a direção, que é a rua onde a ação acontece, tipo na horizontal, na vertical, na diagonal. E terceiro, o sentido, que é para qual lado dessa rua a gente está indo. É para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Quer ver um exemplo que não tem erro? Força. Imagina a cena. Um carro quebrou no meio da rua. Não adianta só fazer um monte de força, isso é só o módulo. É fundamental aplicar essa força na direção da rua e no sentido para frente. Se a pessoa empurrar para baixo ou para o lado, não vai adiantar nada, certo? Certo. Agora que a gente já conheceu os dois times, que tal colocar eles lado a lado num confronto direto? Assim a diferença entre eles vai ficar mais clara do que água. Resumindo a ópera, a diferença é essa. A grandeza escalar te dá o fato bruto, o valor. Já a grandeza vetorial te conta a história completa, o valor e para onde aquilo está apontando. Uma é como se fosse uma foto, a outra é um mapa com a rota já traçada. E olhando aqui, lado a lado, a coisa fica óbvia. Enquanto um escalar como o tempo, representado por um simples t, só precisa do valor e da unidade, um vetor como a velocidade, olha só, repara na setinha em cima do v, ele exige a história completa. Aquela seta está ali para lembrar a todo mundo, ei, eu tenho uma direção e um sentido. Isso tudo me lembra daquela piadinha clássica de físico. O que o vetor disse quando foi parado pela polícia? Seu guarda, eu até sei o meu módulo, mas confesso que perdi a direção. É bobo, eu sei, mas resume perfeitamente a ideia, não é? Sem direção e sentido, um vetor tá perdido. Ok, a teoria tá dominada. Mas e na vida real? Vamos trazer tudo isso para o nosso cotidiano e ver como esses conceitos aparecem sem a gente nem se dar conta. O exemplo perfeito de grandeza escalar: subir numa balança. O número que aparece ali, 70 quilos, por exemplo, é a massa. E essa é uma informação completa. Não interessa se a pessoa está virada para o norte, para o sul, os 70 quilos continuam sendo 70 quilos. Agora, olha a diferença com um vetor. Imagina um carro andando a 80 km por hora. Esse número, 80, é um módulo da velocidade, mas sozinho ele não diz muita coisa. Para saber se a gente vai chegar no destino, precisamos da informação crucial,
O carro está indo na direção da cidade ou se afastando dela. E para reforçar, voltamos a um escalar clássico, a temperatura. 25 graus Celsius. Simples assim, direto, completo, não existe 25 graus para cima ou 25 graus na diagonal. É um valor que se aplica a todo o ambiente. Então, no fim do dia, a lição principal é esta. Escalares respondem quanto. Vetoriais respondem quanto e também para onde. E conseguir enxergar essa diferença é o primeiro e mais importante passo para descrever o mundo físico do jeito certo, com precisão. E agora, para fechar, fica um desafio. Pensa um pouco, com tudo isso em mente, que outras grandezas vetoriais a gente encontra no dia a dia. Pensa na força do vento, no empurrão que abre uma porta. A física não está só nos livros, ela está em todo lugar, o tempo todo, descrevendo o mundo com escalares e vetoriais. A gente se vê na próxima!